também de agradecer ao professor Manuel Lopes da Rocha o amável convite para poder estar aqui. De facto, é um prazer e uma honra fazer mais um pequeno statement à volta daquilo que foi o pensamento, a obra do Diogo Vasconcelos. Como ele referiu muito bem, nós no passado tivemos a ocasião de celebrar os 10 anos da morte de Diogo, através da publicação de um livro que retrata muito aquilo que foi a sua vida, nos diferentes estágios por que ele passou. O livro foi lançado em vários sítios, primeiramente em Lisboa e no Porto, e depois em vários locais, e houve, de facto, um sentimento coletivo relativamente àquilo que foi a obra do Diogo Vasconcelos. Eu diria, fazendo um bocado o remake para aquilo que é o prefácio do livro, portanto, eu tive o grato prazer, para além de ajudar no contexto da publicação do livro, de também fazer o prefácio, eu diria que relembrar o Diogo Vasconcelos é, de facto, relembrar alguém que acabou por ser um homem do futuro, como dizem muito bem o título do livro, mas que teve ao longo da sua vida e nos diferentes momentos uma capacidade única, e daí também a auréola que ainda hoje mantém, de conciliar aquilo que era uma capacidade de visão absolutamente estratégica com uma dimensão de gestão de rede e de partilha absolutamente estrutural. Eu não tenho qualquer problema em dizer que das pessoas que conheci ao longo da minha vida, e penso que o professor Manuel Lopes da Rocha também estará claro neste princípio, o Diogo Vasconcelos é de facto as pessoas que tinham uma capacidade única de congregar à sua volta um conjunto de pessoas muito diversas, com pensamentos muito diferentes, e que davam de facto essa capacidade de poder projetar para os diferentes temas em que ele estava envolvido uma visão completamente diferente das coisas. Conheci o Diogo Vasconcelos na academia, e portanto não deixa de ser simbólico também. Estamos aqui no início de uma sessão que tem muito a ver com a academia e com o conhecimento e com o ensino universitário. Fomos colegas associativos e, portanto, ele na Católica do Porto, eu na Faculdade de Economia, tivemos a ocasião de certa forma, apanhar aquele período áureo da nossa sociedade de economia no final dos anos 80, dos anos 90, quando vai o grande e uma abertura à Europa e ao mundo. Estivemos envolvidos num projeto único também, que foi o projeto do Jornal Universitário do Porto, e daí também a grande apetência que tivemos desde o princípio, cada qual no seu contexto para o jornalismo e sobretudo para o acompanhamento da escrita e tudo o que está associado. E depois tive a ocasião de manter uma ligação com o Diogo muito permanente, como amigo, obviamente, mas de ter estado envolvido com ele nesse grande projeto que foi o da reconstrução da sociedade de informação e do conhecimento, que foi feito no final dos anos 90 e início da década seguinte. O professor Bem Lugar, como disse muito bem o professor Manuel Rocha, tinha já iniciado esse percurso. Ele foi, de facto, o primeiro ideólogo daquilo que era uma visão sistémica do nosso país para a necessidade de agarrar o digital e as tecnologias como um instrumento de melhoria da competitividade empresarial e de reforço de um certo sentido de coesão territorial e social. Mas depois houve a possibilidade do Diogo Vasconcelos ir para a UMIC. Eu fui durante 10 anos, depois o Diogo acabou por sair, mas eu acabei por me manter, gestor do Programa Operacional da Área da Informação e do Conhecimento, e portanto foi um período absolutamente único, em que, como disse o professor Manuel Lopes da Rocha, se fizeram imensas coisas, seja na área pública, seja na área de apoio social, seja na área de apoio ao conhecimento. Eu, como estamos aqui num curso que tem a ver com o conhecimento, daria nota de duas iniciativas que foram absolutamente inovadoras na altura e que ainda hoje são uma referência: a Biblioteca do Conhecimento, a BON, que aliás tive conhecimento que foi recentemente reforçada na sua capacidade e no seu conteúdo, que permite, no fundo, aos investigadores ter acesso ao conhecimento, porque foi uma revolução, e essa revolução foi o Diogo que a teve, o mérito é dele. A modernização dos campos universitários com Wi-Fi, que hoje é reconhecido como, obviamente, um paradigma absolutamente crítico. E depois também na área do Estado, porque estamos também no Instituto de Educação Industrial e, portanto, mantemos aqui uma ligação ao Estado. Iniciaram-se na altura muitas das iniciativas que depois vieram a ser desenvolvidas mais tarde. Eu próprio mais tarde estive envolvido neste papo na modernização de algumas dessas iniciativas, sobretudo na área das compras públicas, de facto foram absolutamente pioneiras nesse contexto. Portanto, o Diogo Vasconcelos foi de facto um inovador, porque teve a capacidade desde sempre de inovar, de projetar um sentimento de inovação permanente naquilo que era a forma como ele via os projetos e as coisas. Foi um homem da estrada do conhecimento, que ele de facto, quando agarrou este tema, deu-lhe uma dimensão completamente diferente e sobretudo uma lógica global que faltava muito ao nosso país na altura e que se veio a revelar mais tarde como absolutamente crítica. Era uma pessoa de gestão de redes, e eu retoco este tema porque acho que é um tema absolutamente crítico. E sobretudo numa altura em que nós estamos a sair da pandemia e em que sabemos que há para muitas pessoas dificuldades de reposicionamento das suas redes e das suas bases relacionais. De facto, aprender com o Diogo era claramente um ato único e, portanto, eu diria que ele tinha essa facilidade, essa capacidade
pelas pessoas em contacto umas com as outras, e depois é também, sobretudo, um gestor de comunidades. E acho que isso é um aspecto muito importante, porque nós vivemos num tempo onde, de facto, o conceito de comunidade é um conceito que tem vindo a ser reposicionado, que tem vindo a ser reavaliado, e o Diogo, nas suas diferentes interações, quer quando foi dirigente associativo, ao mais alto nível, quer depois como empresário e como empreendedor, ele foi um dos homens que lançou e dinamizou muito o empreendedorismo. Aliás, há uma frase muito célebre dele, que ele despeça-se já, que acabou, na altura, até ser uma espécie de revolução no mundo dos negócios, porque ele, de certa forma, induzia muitas pessoas que estavam nas suas atividades empresariais incutirem esse espírito de empreendedorismo. Que é depois, mais tarde, como disse, na experiência da UMIC, depois, mais tarde, quando foi para a Cisco, foi a sua última experiência mais internacional, ele teve sempre este sentido de comunidade. E teve numa lógica de certa forma, fazer um compromisso inteligente entre aquilo que era a base da comunidade, e portanto aquilo que era o centro da comunidade. E para ele, todas as comunidades a que ele pertenciam tinham que ter um centro. O exemplo mais caricato disto é o MIC, que foi uma unidade de missão que foi criada no tempo dele, e onde de facto ele criou uma equipa, que o professor Manuel Lopes Rocha também conheceu bem, e com quem trabalhou, e que de facto era uma comunidade no sentido estrito de uma lógica que estava instituída desde o princípio, mas ao mesmo tempo tinha a percepção de que as comunidades não podiam estar fechadas, não podiam estar isoladas, e portanto tinham que ter também a capacidade de se abrir e de se renovar em termos de novos parceiros, novas relações. E portanto eu acho que foi com esta capacidade inteligente e única que ele teve de ter um centro e um foco para as comunidades e para os projetos onde estava, mas ao mesmo tempo de dar a visão global, fez com que ele de facto fosse sempre uma pessoa muito reconhecida, uma pessoa sempre com uma grande capacidade de estar, mas que nunca deixou, e com isto termino, de também fugir aos seus pequenos gostos. Eu recordo, por exemplo, que o Diogo Vasconcelos tinha, como qualquer de nós, os seus próprios gostos, e um dos gostos que ele tinha era, mesmo quando já estava em Londres, na Cisco, e vinha a Portugal passar as férias de verão, não deixar de ir a Vila Real, porque ele tinha um apreço muito grande pelas tripas aos molhos, presumo que muitos não conhecem, mas as tripas aos molhos é um prato típico que existe em Vila Real, que só existe em Vila Real, e que de facto ele adorava. Eu tenho uma história muito interessante, já que estamos também nesta de contar histórias, e acho que é interessante. Uma vez nós éramos, na altura, administradores não executivos da Agência de Inovação, portanto, uma função que tínhamos por inerência, se pode dizer, e tínhamos um encontro marcado já numa fase final de ciclo, porque portanto, já estávamos num período de transição para outro ciclo político, e havia um encontro em Vidago, justamente no hotel de Vidago, e o Diogo pediu uma segunda-feira de manhã para ir à boleia, fomos juntos, e como passámos em Vila Real para o caminho, ele pediu a todo o custo que se separasse para poder desfrutar as suas maravilhosas tripas aos molhos. Azar dos azares, no dia anterior o Benfica tinha sido campeão, e portanto Vila Real tem muitos benfiquistas, e demos a volta de toda a cidade e não foi possível encontrar um sítio único onde houvesse tripas aos molhos, e portanto o Diogo saiu de Vila Real muito triste e relativamente pouco satisfeito porque as suas tripas aos molhos não estavam nesse dia escolhidos. Mas teve a oportunidade, depois em muitas outras ocasiões, nomeadamente quando vinha de férias, como disse, de Londres, e que ia sempre todos os verões desfrutar as suas tripas aos molhos. E temos, aliás, um grupo de amigos que, de certa forma, para celebrar a memória de Diogo, faz sempre, normalmente, no verão, um jantar em Vila Real, precisamente para honrar essa memória. Portanto, muito obrigado, professor, por esta oportunidade. Acho que celebrar o Diogo, e temos feito com alguma regularidade, é celebrar um bocado o futuro. O Diogo foi um homem do futuro, mas é também celebrar a memória de alguém que nós conhecemos bem, mas que continua a ser nos tempos que correm, e sobretudo nessas áreas do conhecimento. Estamos aqui num momento de conhecimento, uma referência. Desejo a todos os participantes no curso os maiores sucessos, felicito pela sua realização. Eu tive a ocasião, quando estive na EP há alguns anos, de acompanhar as atividades do INPI, nomeadamente em contextos que tiveram a ver com a renovação das patentes e tudo o resto, e é muito meritório, de facto, o trabalho que o INPI tem na dinamização desta área tão crítica para a nossa capacidade competitiva de produção das patentes. Muito obrigado.